Novamente, que Jesus possa nos abençoar nessa tarefa. Bom, o estudo desta noite está no capítulo do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências e do item sexos nos espíritos. E são 3 perguntas só. 3 perguntas que Kardec faz e os espíritos respondem muito assertivamente. A primeira, que a Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos têm sexos? E os espíritos respondem secamente: não, não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor e simpatia, mas baseado na afinidade de sentimentos. Então, aqui a gente vai fazer uma parada antes de ir para o próximo. A gente vai fazer as 3 perguntas para a gente poder entender o sentido. Não como entendemos, porque nós não temos ainda ferramentas para que, nem capacidade intelectiva para entendermos o que é o espírito. Os próprios espíritos estão estudando o que é espírito. Então, os espíritos respondem, primeiro, taxativamente: não, os espíritos não têm sexo. Mas eles falam logo em seguida assim: há entre eles quem? Entre os espíritos considerados superiores, entre os espíritos mais do que superiores, entre os espíritos puros, aqueles que não têm mais nenhuma ligação com a matéria, em que a matéria para eles não representa mais nada, que eles só pensam agora em 100% do pensamento, das ações são no bem. Para essa classe de espírito, há amor e simpatia, baseado na afinidade de sentimentos. Então, o que nós podemos já inferir? Os espíritos não têm sexo. Nós somos espíritos imortais. Então, nós, espíritos, como espírito, não temos sexo. E qual é a finalidade do espírito puro? É o amor. Então, é a transformação, enquanto estamos nessa classe de espíritos considerados inferiores, que dentro dessa classe de espíritos ainda vamos trabalhar bastante nela, é uma faixa ainda evolutiva, dentro da nossa evolução, o sexo é importante. Mas a sublimação dele ao longo da nossa trajetória de espírito superior será amor. Porque vamos transformando todos os nossos sentimentos. Porque o amor é o cerne de tudo. Então, todas as nossas possibilidades, nossas capacidades emocionais, elas serão todas transformadas até que chegue na evolução do amor. Então, essa é a primeira resposta dos espíritos. Eu estava comentando lá embaixo com a Iole o quanto Kardec, há mais de 180 anos atrás, traz um estudo bem interessante, contemporâneo. Você vê, nós estamos hoje no século XXI, algo importante, porque se somos espíritos e acreditamos que somos espíritos imortais, é importante que a gente saiba isso, para que a gente possa lidar com o sexo ao longo da nossa existência de uma forma clara, de uma forma direta, respeitosa. Aí a segunda pergunta que eles fazem, que Kardec faz, os espíritos respondem: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Aí os espíritos respondem: sim. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, nas diversas existências reencarnatórias, nós podemos reencarnar como homem, como ser humano, homem, corpo físico, e como mulher. E aí a terceira pergunta que ele faz logo em seguida, encadeada: que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Aí os espíritos falam: independe. Os espíritos encarnam, isso pouco lhes importam. Vai depender das provas que haja de passar. Vai depender das nossas necessidades evolutivas.
Então vamos escolher vir como homem ou como uma mulher, dependendo da obra que desejamos realizar. A gente estuda sobre polaridade dos sexos e os espíritos trazem que na do masculino, também a psicologia também, tem a coragem, a garra. Na do feminino, tem a docilidade. Então, nós, para que possamos desenvolver a nossa questão evolutiva, nós vamos escolher aquela que melhor nos couber na existência atual, por exemplo. Mas o interessante é a nota de Kardec. É o que Kardec fala. Os espíritos encarnam como homem e como mulheres, porque os espíritos não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, cada posição social lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir na existência. Aquele que fosse sempre homem ou que fosse sempre mulher não teria condição de experimentar as características do outro. E depois, na literatura espírita, no Vida e Sexo, psicografia de Chico Xavier por Emmanuel traz que nós trazemos, por exemplo, se a gente encarna muito tempo como homem, ou muitas encarnações, muito tempo não, certo? Muitas encarnações como homem, muitas encarnações como mulher, e aí eu venho, depois de encarnar várias encarnações como mulher, encarno como homem, eu trago os traços. E vice-versa, traços mais preponderantes. Mesmo que façamos sucessivamente uma encarnação de homem, uma encarnação de mulher, aquela experiência traz para cada um de nós os traços que aquela experiência nos possibilita. Apesar do homem da polaridade, da garra e da mulher da docilidade, encerra hoje em nós essas duas possibilidades, porque com certeza no nível evolutivo que nos encontramos, já nos encarnamos várias vezes das diversas formas, de um homem ou de mulher. Então hoje a gente tem a força, a garra, em circunstâncias, eu como mulher, em circunstâncias que eu preciso usar, mas também tenho a docilidade quando necessária. E o homem também tem a força, tem a garra, a determinação, mas também quando precisa tem a docilidade. A preponderância se dará pela possibilidade de escolha que o espírito tem de encarnar nessas multiplicidades de existências numa mesma classe, no mesmo sexo, melhor falando, diversas vezes. Aí prepondera. Os espíritos também trazem isso, que essa preponderância, ela se dá, você encarna como homem e traz a preponderância de toda a classe, todas as potencialidades de feminilidade das diversas lides e reencarnatórias que cada um teve como sexo feminino. Então, olha a beleza. Primeiro, o espírito não tem sexo. O espírito, como espírito puro, ele vai transmutar, ele vai transformar essa força sexual, que a força sexual ela é importante, ela é vida, ela que nos dá as relações que fazem nós estarmos aqui agora conversando, essa garra, essa força. A função genésica, os espíritos também trazem, que ela é muito mais do que a procriação de formas, procriação de seres. Ela é procriação de ideias, de ideais, de projetos de vida. Então não devemos sublimar, devemos usar essa força que está em todos nós, em todas as idades, desde a infância até a maturidade, usar em nosso benefício. E o objetivo da encarnação, que é aprendermos a lidar melhor com as nossas questões, a força sexual que trazemos, ela pode dar um melhor direcionamento para aquilo que precisamos desenvolver. Os espíritos também trazem o uso dela, adequado ou inadequado. Tanto o uso como o outro tem as suas consequências. É porque caiu o papelzinho da campanha, né? Eu não sei se está aqui atrás. Mas a campanha fala de consciência e responsabilidade. É isso.
nós precisamos ter essa consciência e a responsabilidade do uso. Sendo a consciência uma conquista do espírito, tal conhecimento altera o quadro da responsabilidade perante si próprio, a vida e a humanidade, porquanto confere-lhe o discernimento, a lucidez e a livre opção para agir. Então nós temos a livre opção para agir de uma forma ou de outra. E essa livre opção, ela tem as suas consequências. Porque eu tenho escolha, eu faço escolhas. E essas escolhas, quando elas são baseadas no bem, são baseadas naquilo que a lei divina nos traz, elas terão consequências boas. E quando não, elas não terão consequências boas. Mas aí vem a misericórdia divina, que apresenta novas oportunidades para que possamos redirecionar aquilo que nós nos equivocamos, naquilo que nos equivocamos. E no sexo não é diferente. No sexo também, já que o assunto é o sexo. Então, o bom uso, o uso adequado, bem direcionado, sabendo que é uma força, é vida. Os espíritos trazem, sexo é vida. E o uso dessa energia é que nos faz levantar todo dia e buscar cada dia melhorar, buscar as relações, nos relacionarmos, trazendo força nas relações, trazendo força na nossa vida. São as chamadas forças sexuais da alma. E aqui também Kardec fala, cada sexo, no comentário dele, cada sexo como cada posição social. Então, é a raça, não só a posição social, a condição social, a nossa raça, o nosso credo, nossa opção sexual também. Não só o sexo como a opção, isso tudo faz parte do mesmo componente. Então, não importa as escolhas que façamos, nem o estado que estamos. Importa o uso que fazemos desses recursos que nos são facultados a cada existência para sairmos dela o quê? Melhor. E por que não dizer mais felizes? Não é possível, a lei não é de castigo, é de educação, para que a gente aprenda. Mas a educação é aquela que a gente sai aprendido, lição aprendida. Para que a gente saia sabendo, me equivoquei, verdade. Mas vou refazer e espero aprender. Porque se eu não aprender, eu vou ter que refazer novamente, até que eu aprenda. Quanto tempo vai demorar? O tempo que eu envidar esforços para modificar aquilo que eu preciso modificar. O tempo é nosso. Leon Denis diz que nós temos os séculos, mas nós podemos agilizar. Então, o conhecimento é importante para quê? Para que a gente agilize a nossa caminhada evolutiva, utilizando os recursos, as potências que nós temos em nosso benefício. No livro Vida e Sexo, que é uma coleção Emmanuel, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, ele traz essa questão, ele reflete um pouco sobre a questão 201, em que fala o espírito que animou o corpo de um homem pode vir a animar o corpo de mulher. Aí ele traz aqui a sua reflexão de Emmanuel. Ante os problemas do sexo, é forçoso lembrar que cada criatura traz os seus temas particulares como referência do assunto. Atendendo à soma das qualidades adquiridas na feira das próprias reencarnações, o espírito se revela. Ele se revela no plano físico pelas tendências que registra nos recessos do ser, tipificando-se na condição de homem ou de mulher, conforme as tarefas que lhe cabe realizar. Além disso, a individualidade, muitas vezes, independentemente dos sinais morfológicos, os sinais de estrutura da organização física, encerra em si extensa problemática, em se tratando de vinculações e inclinações de caráter múltiplo. Extensa, complexa situações.
Cada pessoa se distingue por determinadas particularidades no mundo emotivo. O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, olha, vejam que interessante, mas profundamente santo da natureza, exigindo educação e controle. Então, Emmanuel traz da reflexão dele que o sexo é atributo santo da natureza. E por que santo? Porque é a vida. Porque é a possibilidade nossa, de cada um de nós, dessa força, dessa energia. E aí ele fala, através dele, dessa energia sexual, através do sexo, dimanam forças criativas, às quais devemos na Terra o instituto da reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias revitalizadoras do afeto e o tesouro inapreciável dos estímulos espirituais. Mas depois ele fala, sexo é vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento, onde e quando se expresse. Então, se ele reclama responsabilidade e discernimento, como tudo na vida, como todos os atos, como todos os pensamentos, somos responsáveis. Eu estudei no colégio, que era assim, o André Maurois, e que era o lema da diretora na época, era Henriette Amado, era assim, liberdade com responsabilidade. A gente não tinha porta das salas dos professores, na sala da diretoria. Eu tinha 9 anos. Achava aquilo o máximo. Mas eu não sabia esse termo, o que era responsabilidade. A responsabilidade não era punição, era educação. Então, se a diretora estava conversando com outro aluno e eu entrasse, que a porta estava aberta, e interrompesse a conversa entre eles, ela parava e dizia, quando for sua vez, você entra. Aí eu fui entender os limites. E é assim as nossas posições, e é assim também com a força criadora, que é a força sexual. É a responsabilidade. É a liberdade, porém com responsabilidade. A liberdade sem conhecimento pode levar à libertinagem. A liberdade, quando eu uso e não quero conhecer, quando eu desconheço, é libertinagem. Quando eu não quero conhecer, pode levar ao preconceito. Agora, quando eu uso e eu quero conhecer e passo a refletir sobre as consequências disso, é vida. É evolução. Mesmo que as consequências tenham sido equivocadas, não tem problema, eu refaço. Então, o uso que daremos, o uso que já estamos dando e que daremos dessa nossa possibilidade é que vai fazer a diferença. Como tudo na vida é o uso. Nós vimos aqui o incêndio. Se agora a gente já sabe, e se a gente não promover a recuperação, isso é o quê? Prevenção. Pode acontecer. Pegou fogo, mas se a gente não prevenir. Isso se dá também com as questões materiais, mas se dá principalmente com as questões da emoção, as questões do afeto. Porque na relação, quando estamos falando de sexo, estamos falando de relação também. E na relação com o outro, devemos respeitar, honrar a relação de amizade, a relação sexual, a relação de trabalho, nas relações, sejam elas quais forem, não são só as relações sexuais, são todas, porque nós temos essa força e ela está em todas as possibilidades relacionais. É cuidar. E do afeto, quando a gente cuida, é muito bom, né? Porque a gente se sente bem. Quando é cuidado, a gente não gosta? O cuidar é bom. E o cuidar nos faz muito bem. O cuidar do nosso sentimento também. Colocarmos respeito a nós mesmos. Conhecer os nossos limites. Conhecer as nossas possibilidades. E na relação com o outro, é olhar o outro com olhos de ver.
eu estou interferindo, eu estou de alguma forma invadindo o espaço que é do outro, que é particular, que é seu? Olhar com respeito a essas relações. Porque às vezes nós estamos tão com a bandeira do imbuídos da melhor intenção e atropelamos o processo, atropelamos o próximo, que a gente ama de paixão. Então há que ter responsabilidade sobre o que fazemos, como lidamos com as relações. E assim a gente vai aprendendo. E assim a misericórdia de Deus nos dá a oportunidade do aprendizado. Aprender a usar as nossas possibilidades. Se estamos nessa condição que temos hoje, nessa posição que nos encontramos, nas escolhas que fazemos do sexo, seja qual for o âmbito, seja qual for a frente, temos que ter a consciência da nossa responsabilidade sobre elas. Foram escolhas que pedimos, acho que na maior parte das vezes, não em tudo, em todos. E se pedimos, foi para que a gente possa crescer, evoluir. O bebezinho, quando está aprendendo a engatinhar, você põe um objeto de desejo dele, né? Um brinquedo, algo que atrai a atenção dele, põe mais longe dele. Mas qual é essa distância? É a distância que ele possa alcançar. Assim é a reencarnação. Ali está a nossa meta, o nosso objetivo. Está distante agora quando eu reencarnei, mas ele é um alvo factível. Ele está na distância que eu posso alcançar. Aí o bebê vai, luta, se arranha, porque ele ainda não sabe engatinhar, ele está aprendendo a engatinhar, se arranha os joelhos, aí ele chega perto. A felicidade quando ele pega, ele se esquece que ele se arranhou, ele se esquece que ele se machucou, porque ele foi no objeto do desejo. Assim é conosco. Depois a gente vai aprender a andar, vai aprender a correr. E a gente está falando de relação, nós estamos falando de afeto, de troca, de sexo. Não importa a idade. Porque nós temos também, os espíritos trazem, que a cada idade você tem o sexo como uma forma de se relacionar. Cada um vai encontrar na sua trajetória como o sexo, como a função genésica é de criar, não só de procriar, projetos de vida. Uma música, os músicos, os artistas, nosso projeto de vida, o nosso ideal. Nós temos projetos de vida? Estou falando como espírito. Esse projeto de vida talvez a gente tenha, eu quero comprar um carro, quero trocar não sei o quê, quero fazer um curso de não sei o que lá, mas enquanto espírito imortal, um projeto de sair realmente dessa encarnação melhor que entrou. Isso é sexo. Está dentro do viés do impulso da força sexual. Aí eu me realizo ali. Aquilo me representa. Aquilo me completa. Me traz realização e eu fico feliz quando eu realizo. Mas da mesma forma que o bebezinho tem que estar na distância certa para que ele possa alcançar, porque esse é o objetivo, que ele possa aprender e aí alcançar lá o objeto de desejo dele, assim também nós colocarmos, pensarmos em projetos de vida que possamos realizar, possamos conquistar. E é na vida de relação, não é na vida sozinho conosco mesmo, é na vida de relação. E falando de energia sexual, o Emmanuel traz aqui, não está nessas 3 perguntas, mas tem a ver com o nosso contexto. Ele fala que a energia sexual é um recurso da lei de atração na perpetuidade do universo. É inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres, à face das potencialidades criativas que ele se reveste. Então, estabelecendo um conteúdo, estabelecendo um projeto, uma diretriz de vida,
essa força magneticamente, nós vamos atrair magneticamente aquilo que desejarmos. Se for bom, se for para nosso bem, vai ser ótimo. Se não for, a gente também vai ter que lidar com as consequências. Saber escolher é que é o X da questão. Saber discernir. Porque a gente quer muita coisa. Aí a gente começa a colocar muita coisa. Separa aquilo que é preciso, é bom mesmo. Isso aqui é ótimo, mas eu não vou conseguir agora, eu não tenho recurso para isso, eu não tenho capacidade, eu tenho que me desenvolver. Aí vai tirando. Não, isso daqui é muito raso. Eu acho que eu quero isso, mas não vai me acrescer em nada enquanto espírito imortal. Aí eu vou selecionando aquilo que vai ser melhor para mim. Uns eu vou acertar e outros eu não vou acertar. Mas através do exercício das escolhas e da consequência dessas escolhas, eu vou aprendendo a fazer melhores e melhores. Às vezes eu vou fazer uma mais rasteira, porque eu não estou numa condição nem emocional, nem condição física muitas vezes. Mas logo depois que eu me restabeleço, eu já faço uma de maior profundidade, até o dia que eu aprenda a atender aos desejos da alma. Aos desejos de felicidade da alma, de bem-estar, de harmonia. Porque se a energia sexual é vida, ela traz equilíbrio, bem utilizada, ela traz equilíbrio, ela traz harmonia, ela traz força no nosso viver. Nos ajuda nas nossas necessidades, nos ajuda nos nossos projetos. Aí ele vem falando aqui, acho que eu já falei, falando que sempre existiu, que ela deve estar, o viés dela são os valores morais, são os valores da alma, são as conquistas morais da alma, para que nós possamos cada vez mais nos sentirmos melhores, precisamos trabalhar as questões morais. E quais são essas questões morais? Está no dia a dia. E bem corriqueiro. A inveja, os ciúmes, a raiva, a mágoa. Mas também está na compreensão das conquistas que já trazemos, na amorosidade com que já temos conquistado. Então nós somos uma balança do que é bom e o que não é. Essa balança, quanto mais pesado o que é bom, melhor será, mais bem-estar, mais equilíbrio eu vou ter. E aí eu vou usar o que eu já tenho de conquista, como espírito, para superar aquilo que eu preciso superar. São nos comezinhos do dia a dia que nós enfrentamos as situações difíceis. São essas situações que são pequenas, que a gente não dá valor a elas, são elas que nos impedem, muitas vezes, de dar um salto maior. Emmanuel traz, não nesse texto, mas Emmanuel traz numa outra literatura, ele chama isso as pedrinhas do caminho. Que as pedrinhas do caminho entram no nosso sapato e nos ferem. A gente não dá a importância que é uma pedrinha pequena, mas ela está ali no dia a dia, está tritando, ela está tritando até que ela fere. E a gente não se incomoda de tirar porque é uma pedrinha. Se fosse uma grande, eu ia me desviar. E ele chama atenção nesse texto, que eu não me lembro qual é o livro dele, mas ele chama atenção que nós devemos prestar atenção nessas situações. São essas situações que nos afastam da nossa possibilidade de viver melhor, na nossa possibilidade de maiores conquistas. E quem não quer mais conquistas? Quem não almeja ser feliz? Não pode. Se não está almejando ser feliz, vamos conversar. Vamos conversar. Porque a gente nasceu para ser feliz. Os espíritos trazem a felicidade, é inexorável. É uma força. O bem e a felicidade que a gente está falando aqui é a felicidade possível. O bem-estar é ir embora no final do dia para casa, depois no dia de trabalho, e ir em paz, porque fez o que tinha que fazer.
ir para casa depois de ter feito algum tipo de atividade que nos é solicitada, que nós realizamos, é dizer, pô, cumpri legal. Que eu podia ter feito isso de várias formas. Emmanuel também traz num texto a questão dos enfermeiros, para que a gente possa tangibilizar isso. Os enfermeiros estão cuidando de um doente. Aí tem um enfermeiro que fala, vamos filhinha, toma esse remédio vai te fazer bem. Você vai tomar esse remédio, olha, vai ficar ótimo. E outro, toma esse remédio, está na hora que você tem que tomar. Os dois vão dar o remédio. Os dois pacientes vão tomar o remédio. Mas qual o paciente que ficará melhor? Aquele que foi tratado com esse envolvimento amoroso. Então, é o uso que a gente faz de uma atividade, que é dar um remédio. E não precisa ser enfermeiro não, tá? Na casa da gente, para nossa mãezinha, nosso paizinho, nosso filhinho, nosso companheiro. Toma logo esse remédio, dá na hora, não, toda hora tem que te lembrar. Não esquece de tomar o remédio, hein? Esse remédio vai te fazer muito bem. Então, são essas questões que parecem que não fazem diferença, que fazem toda a diferença no nosso viver. Porque quando a gente termina de avisar, ou nem sempre a gente consegue fazer assim. Vamos combinar que a gente está no esforço. Toma esse remédio logo, porque já estou cansada, quero dormir. Mas faz parte, gente. E aí? Tem o dia seguinte, né? Para fazer diferente. Também tem uma coisa chamada pedir desculpa. E assim a gente vai andando. E vai caminhando. Quando a gente usa a consciência dos atos, coloca os atos, eu estou entendendo o que eu estou fazendo, eu estou entendendo esse meu sentimento, eu estou consciente disso. E assim, quando a gente não está entendendo, a gente fica aflito. As coisas ficam emboladas, né? Se embolam. Quando eu estou embolada, eu sei que eu não estou legal. Às vezes a gente se embola. Tem que parar e dizer, não, peraí, vamos ver o que é. Vamos botar as coisas no lugar para a gente ver o que está acontecendo. E aí reformula. Faz de novo, faz de novo, mas faz diferente. Porque se fizer igual, vai dar o mesmo resultado. Vou ficar embolada, vou ficar atrapalhada. E não é para isso. Esse livro, vamos terminando, Vida e Sexo, de Emmanuel, é fantástico. Eu convido a todos à leitura. E vou trazer um trecho pequeno de um livro, que não é isso tudo que a gente vai ler, não. É só um trechinho. Olha, mas se for pesar na balança, os dois livros têm o mesmo peso. Vida e Sexo, de Emmanuel, e Sexo e Consciência, de Valdo Franco, organizado por Luiz Fernando Lopes. É um livro muito bom de ler, é muito fácil de leitura, assim como é esse. É fácil de leitura? É bom e não é. Porque quando é fácil de leitura, a gente não presta atenção no que a gente está lendo. E quando é mais difícil, a gente procura caprichar. Mas é um livro muito bom. E ele traz que, fundamentada na ética do amor, a doutrina espírita propõe ao comportamento sexual higiene moral e respeito indispensável ao exercício da sua função dentro de padrões equilibrados, de modo que se constitua elemento propiciador de saúde e de bem-estar. Vou reler. O comportamento, a doutrina espírita propõe ao comportamento sexual higiene moral e respeito, porque são indispensáveis ao exercício da sua função dentro de padrões equilibrados, de modo que constitua para cada um de nós um elemento propiciador. Elemento propiciador é a mola, né, que vai nos conduzir, que vai nos possibilitar ter vida, de saúde e de bem-estar, contribuindo seguramente para o desenvolvimento de todos os valores intelectuais e espirituais em que a vida se estrutura triunfante. Então, o comportamento sexual dará o bem-estar e, olha, o desenvolvimento de todos os valores intelectuais e espirituais em que a vida se estrutura triunfante, por tudo isso que a gente falou. Pelo uso que damos, aquilo que escolhemos. Isso, porém, deflui da conquista da consciência, do nobre instrumento da razão e do discernimento, que capacita o indivíduo a viver da função e não exclusivamente para ela e sem ela.
é fazer uso e não viver exclusivamente para a função sexual ou sem ela. A aquisição da consciência é, portanto, o grande e inadiável desafio que todos devem enfrentar, por meio de estudo profundo de si mesmo, das próprias possibilidades, das heranças ancestrais e de como aplicá-las, diluindo as perturbadoras e ampliando aquelas que lhe constituem motivação de vida e de realização. Então, diluindo, desfazendo as perturbadoras, mas para isso precisa ter o que ele chama consciência, é o autoconhecimento, consciência de si, discernimento, consciência, que constitui motivação de vida e de realização. Nesse processo que se prolonga através de reencarnações, em cada etapa o espírito imprime na constituição orgânica e emocional necessidades compatíveis com seu nível de progresso, disciplinando e educando todas as funções e cuidando especialmente daquelas que se derivam dos conteúdos psicológicos profundos. O sexo e a sua correspondente finalidade encontram-se inseridos nesta condição. Então, que nós possamos encontrar em nós, através de um estudo profundo, de um mergulho profundo nas nossas potencialidades, nas nossas capacidades, vasculhando mesmo, pesquisando. Se eu não estou bem, vamos até a gente achar a raiz do problema. Com discernimento e razão, vai capacitar o indivíduo a viver a função de uma forma harmônica e de bem-estar. Bom, aí está o convite de usar essa força, que é a força sexual, usar o sexo com consciência, com responsabilidade e usar a nosso benefício. Sejam em projetos de procriação, para aqueles que estão iniciando a vida e querem ser papais e mamães, de alguma forma, sejam em projetos de vida. Todos nós que já estamos na idade mais para a tarde que para o dia, usar em projetos de vida, não é? Porque o projeto Chico Xavier, quando já estava com uns 70 e muitos anos, ele começou a aprender piano. Aí falava assim, mas Chico, você vai aprender piano agora? Eu estou me preparando para a próxima existência, não é? Então, se a gente não conseguir concluir nesta, que possamos nos preparar, eu prefiro que seja nessa, para a gente ser feliz, mas se não for para essa, que a gente possa se preparar para a próxima e para as próximas, sempre, sempre buscando o nosso bem-estar, tá bom? Fiquem com Deus.